Olá, olá, seja bem-vindo aqui no Casamento Fortalecido. Me chamo Fred Sardinha, sou esposo da Roberta e hoje eu quero compartilhar algo com você muito legal, né? Do que nós precisamos cada vez mais ter essa atenção a esse tema que nós vamos compartilhar hoje, que é a falsa noção de unidade conjugal. O mundo que nós estamos vivendo atualmente traz um sentido de unidade completamente deturpado. E em muitos momentos a gente entra nesse conceito deturpado sem perceber. A unidade conjugal ela vai muito além do que é externo. A minha unidade com a Roberta, que é minha esposa, vai muito além do que é externo. E falar de unidade é algo que em muitos momentos exige de nós um sair de dentro para fora para que o outro tenha acesso ao interior. Eu pego o meu exterior, coloco para fora para que o outro tenha acesso. E para que isso aconteça, eu preciso em muitos momentos sair do pedestal da minha educação, sair do pedestal dos meus conceitos para permitir que o outro me dê esse suporte ou também para que eu consiga dar suporte para o outro. A unidade conjugal, é, em muitos momentos as pessoas pensam assim, se eu tenho o que traz a unidade é quando os dois corpos estão ali vivendo talvez o ato sexual ou vivendo o abraço e eu sou um com ela, um com ele por causa disso. Mas vamos fazer uma avaliação um pouco mais profunda sobre essa questão da unidade conjugal, porque muitos casais vivem uma grande tortura quando fala de unidade conjugal, porque fica naquela coisa assim, eu vou ter que falar tudo para ele, eu vou ter que falar tudo para ela, eu vou ter que dar toda a satisfação da minha vida para ele, eu vou ter que dar toda a satisfação da minha vida para ela. Olha, quando nós nos casamos, nós deixamos de ser um, deixamos de ser dois para ser um, para sermos uma só carne. Isso está escrito lá no livro do Gênesis. O homem deixará seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher e os dois serão uma só carne. É uma balela hoje falar sobre isso, né? Mas de fato é isso que acontece. Eu não sou mais eu não vivo mais para mim, eu não posso mais viver com comportamentos egoístas. Eu não posso mais pensar só em mim. Eu me casei, eu saí da minha casa. Por mais que o meu esposo, a minha esposa tenha todo problema, toda complicação, e cá para nós, existem pessoas que são complicadas. Mas veja bem, a unidade ela é tão importante porque quando eu percebo que o meu cônjuge tem algumas complicações e eu sou mais descomplicado, eu começo a me doar um pouco mais para conseguir acessar essa pessoa no mais profundo e ali poder ajudá-lo, ou ir ali poder ajudá-lo. Então, é ampliar um pouco mais a visão para que haja uma harmonia, para que haja uma unidade. Porque hoje nós acabamos carregando coisas que são muito mais fortes para dividir a nossa vida matrimonial do que aproximar. Se a gente for pegar, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, se você pegar o arroz com feijão, por exemplo, né? Se a gente pega ali o caroço do arroz e o caroço do feijão e começa a misturar aquilo ali. Mesmo misturando, a gente consegue depois identificar o que é o caroço, o, o que é o caroço de arroz e o que é o caroço de feijão. A gente consegue fazer essa separação. Fica com essa imagem na sua cabeça. Mas se você pega o café com leite e mistura os dois, depois você não consegue tirar o café do leite. Você não consegue tirar aquela corzinha meio caramelizada. Você vê que ali existem dois elementos que estão se completando e você não consegue tirar um do outro. A minha vida matrimonial com a minha esposa, ela precisa ser esse café com leite. Onde quando nós nos misturamos, quando nós nos casamos, quando nós nos unimos,
de forma conjugal, não há mais a possibilidade de separar um do outro. Não existe mais a possibilidade da gente se distinguir assim, aquele ali é fulano, aquele ali é fulano. Não, somos uma só carne. E partindo desse princípio, quando nós estamos tomados por essa unidade, conscientes dessa unidade e vivendo cada vez mais em função disso, que isso hoje para o mundo é um absurdo. Mas quando nós criamos a consciência de que precisamos caminhar dessa maneira, muitas coisas vão caindo por terra. A gente começa a entender que é viver para o outro, pelo outro, com o outro. Hoje eu posso dizer para você que eu vivo em função da minha esposa e dos meus filhos. A minha esposa vive em função de mim e dos nossos filhos. A gente vive em função da nossa casa. Não tem como, nesse âmbito, nós vivermos mentiras, nós vivermos falsidade. E se você está casado ou casada e mente para o seu esposo e mente para a sua esposa, e você é falso, é falsa com ela, essa unidade conjugal, ela é rompida, ela é quebrada. E se o outro começa a identificar que está acontecendo mentiras, está acontecendo falsidades, se você consegue partilhar muito mais com um amigo ou com uma amiga do que com o seu cônjuge, esse rompimento ele vai ficando cada vez mais profundo ao ponto de vocês nem terem mais confiança um no outro. E quando a confiança ela é dispersada, meu querido e minha querida, você pode ter certeza que é como se você estivesse vivendo no mesmo lugar com a pessoa, mas você não mais está. É como se você não estivesse ali. Você começa a olhar para outras realidades, você começa aos poucos se separar, se desvincular dessa pessoa. Então, é preciso você e eu termos atenção, porque se isso está acontecendo e você, através desse conteúdo que a gente está liberando aqui, vai identificando algumas coisas, poxa, por exemplo, se você identifica assim, eu confio mais na minha mãe do que no meu esposo, eu confio mais na minha mãe do que na minha esposa. Puxa, calma aí. E eu compartilho mais com ele do que com ela. Não, porque essa pessoa que é muito difícil de lidar. Eu não consigo ser transparente, eu não consigo porque ele não deixa, porque ela não deixa. É preciso sentar e dizer para o outro, olhar no olho e dizer, olha só, isso aqui não está legal. Eu não estou conseguindo agir ou conversar com você por causa disso que você está fazendo. Me fere, me machuca. Eu quero que a gente tenha uma vida melhor, mas esses comportamentos para mim não são legais. Porque veja bem, até onde isso reflete? Essa falta de união conjugal, essa falta de atenção conjugal, essa separação, não digo de corpos, mas do interior. Até onde vai isso? Vai até o ato sexual. Porque quando nós estamos ali no ato sexual, mas só que os nossos corações estão distantes, a gente vive em função de fantasias e essas fantasias não são suficientes para que a gente tenha essa união conjugal de forma profunda. O ato sexual não é o mais profundo na vida conjugal. Não é. Por mais que ali haja uma penetração, como se nós entrássemos um no outro. Mas a penetração maior é a penetração do coração. Quanto mais o meu coração for penetrado pela minha esposa, quanto mais o coração da minha esposa for penetrado por mim, mais teremos união conjugal. Então, que esse conteúdo possa contribuir na sua vida matrimonial, para que o seu coração e o coração do seu cônjuge ou da sua cônjuge esteja cada vez mais entrelaçados, enlaçados. Que essa penetração do coração ela aconteça para que a união conjugal ela transborde e assim cada vez mais você tenha um casamento fortalecido. Que Deus abençoe. Espero que você possa talvez compartilhar, conversar com seu esposo, com a sua esposa,
para que vocês possam cada vez mais estarem nutridos segundo aquilo que é a originalidade da vida matrimonial, da vida conjugal. Um grande abraço, fique com Deus e obrigado.